Você já se sentiu no limite de suas forças, desejando que algo ou alguém intervenha em sua vida e a transforme completamente? No caminho da vida, enfrentamos desafios que parecem intransponíveis, situações familiares complicadas, problemas de saúde, crises de fé. No entanto, os ensinamentos de Jesus nos mostram que, apesar de tudo, a fé pode acender uma nova luz em nosso horizonte. Neste vídeo, descobriremos como a fé, por menor que pareça, nos conecta ao poder de Deus para alcançar o que aos nossos olhos parece impossível. Acompanhe-nos neste percurso por histórias e reflexões cheias de esperança e aprendizados práticos, que não apenas iluminarão o seu entendimento, mas também renovarão o seu coração e a sua maneira de enfrentar os desafios do dia a dia. Antes de começarmos, quero convidá-lo a proclamar algo em voz alta, com a convicção de que cada palavra ganha vida dentro de você. Com fé em Jesus, o impossível deixa de ser um obstáculo e se torna uma oportunidade de vitória. Faça desta declaração o ponto de partida para entrar em uma jornada que pode mudar sua perspectiva, encher seu coração de esperança e fortalecer seu espírito. Vamos começar. Número 1. Tudo é possível para aquele que crê, descobrindo a força transformadora da fé. Às vezes, nos encontramos na mesma postura daquele pai desesperado que disse a Jesus: "Se podes." É como se nós também, em meio à dor ou à frustração, nos aproximássemos de Deus com uma mistura de esperança e dúvida, sem saber ao certo se existe uma saída real. Em Marcos 9, 23, Jesus responde com firmeza, quase corrigindo essa incerteza e mostrando-nos um horizonte maior. Quando ele diz, tudo é possível para aquele que crê, não está oferecendo uma fórmula mágica para realizar todos os nossos desejos. Está nos lembrando que, ao entregarmos nossas limitações ao seu poder, a palavra impossível deixa de ser uma barreira para a sua vontade. É muito comum nos identificarmos com esse pai que já tinha tentado de tudo antes de procurar Jesus. Ele havia recorrido aos discípulos, mas, ao não receber a ajuda esperada, suas esperanças vacilaram novamente. Muitas vezes fazemos o mesmo. Depositamos nossas esperanças em soluções terrenas, buscamos conselhos em todos os lugares e, ainda assim, sentimos que nada funciona. Então, olhamos para o céu e dizemos quase resignados, Deus, se podes. Mas o mais maravilhoso dessa história é que Jesus não se detém no erro do homem. Ele não o repreende nem diz que sua fé é insuficiente, mas direciona sua atenção ao lugar certo. Crer com sinceridade. Crer não para manipular os planos de Deus, mas para descansar na segurança de que Ele é capaz de agir além da nossa lógica. Talvez existam situações em sua vida que parecem tão esmagadoras que você se pergunta se o Senhor realmente quer intervir. Talvez você esteja lidando com uma doença persistente, problemas financeiros ou conflitos familiares que parecem não ter fim. Ouvir essa promessa de tudo é possível pode soar encorajador, mas também pode despertar certa incredulidade. No entanto, a chave está em olhar além da dúvida. A fé não nega a realidade, nem sugere que você ignore o que está acontecendo. Pelo contrário, ela encoraja você a reconhecer que existe um Deus maior do que as suas circunstâncias. Aquele pai que duvidava não rejeitou a verdade de que seu filho estava possuído. Ele simplesmente teve coragem de dar o passo de levar seu desespero àquele que podia transformar a situação. Quando Jesus vê nosso coração sincero, disposto a reconhecer dúvidas e medos, sua compaixão se revela de formas muito concretas. Aquele pai não saiu apenas com a cura de seu filho, mas com uma fé renovada que o lembraria pelo resto da vida de que Deus responde quando nos aproximamos dele com honestidade. No nosso dia a dia, podemos fazer o mesmo. Podemos levar nossas perguntas, nossas crises e até nossa incredulidade aos pés de Jesus.
Não se trata de exigir que ele cumpra um desejo específico, mas de nos aproximarmos com a humildade de quem reconhece que somente Deus conhece o plano perfeito. Essa atitude abre a porta para a intervenção divina, para a paz que excede todo entendimento e para a certeza de que não estamos sozinhos. Talvez não vejamos uma resposta imediata ou talvez ela não seja o que imaginávamos, mas a palavra nos garante que podemos confiar plenamente na bondade de Deus. Quando ele diz, tudo é possível para aquele que crê, ele nos chama a romper com a perspectiva limitada que define o nosso mundo. Ele nos convida a mudar a pergunta de se podes para a convicção de sim, eu creio, porque sabemos que o seu poder não conhece fronteiras. A fé, mesmo quando vacila, continua sendo a mão estendida que nos conecta à mão daquele que nunca falha. E essa conexão é o lugar seguro onde ocorre a verdadeira transformação. Nossos problemas podem continuar presentes, mas nosso olhar muda. Deixamos de focar no tamanho da crise para contemplar a grandeza do nosso Deus. Esse é o coração de uma fé viva e ativa que nos sustenta em cada passo e nos lembra que diante dele nada está realmente perdido. Número 2. Fé como um grão de mostarda. Quando o pequeno se torna grandioso. Às vezes pensamos que a fé precisa ser algo enorme, quase tangível, para que funcione. Mas Jesus nos mostra algo completamente diferente em Mateus 17, 20. Ele fala de uma fé pequena, tão diminuta como um grão de mostarda, e promete que com essa fé nada será impossível. Você consegue imaginar? Um grão de mostarda, praticamente invisível, é suficiente para mover montanhas. É um conceito revolucionário porque tira de nós o peso de tentar controlar tudo ou de pensar que nossa fé precisa ser perfeita. Jesus não pede grandeza em nossa fé, ele pede sinceridade. O contexto desse versículo é fascinante. Os discípulos haviam tentado expulsar um demônio, mas não conseguiram. Frustrados, perguntaram a Jesus por que tinham falhado, e a resposta de Jesus é direta. Ele aponta que a fé deles era insuficiente, mas não diz isso para desanimá-los, e sim para ensinar algo profundo. Aqui não se trata do quanto você sabe ou faz, mas de a quem você recorre. Jesus usa esse momento para destacar que não importa o tamanho da nossa fé, desde que ela esteja depositada no lugar certo. Em Deus, a imagem do grão de mostarda é tão poderosa porque é uma semente diminuta, quase insignificante, mas que, com o tempo, pode crescer e se tornar uma árvore impressionante. Jesus está nos dizendo que nossa fé pode ser pequena no início, mas tem um potencial infinito se a depositarmos nele. Uma fé autêntica, mesmo que pareça frágil, tem o poder de realizar coisas extraordinárias porque não depende da nossa força, mas do poder de Deus. E aqui está o segredo. Não se trata de quanto acreditamos, mas em quem acreditamos. Agora, reflita sobre o significado da frase "nada será impossível para vocês". Isso não quer dizer que Deus nos dará tudo o que quisermos, como se fosse um gênio da lâmpada. Não. Significa que quando alinhamos nossa fé à vontade de Deus, as barreiras que pareciam intransponíveis começam a desaparecer. As portas que pareciam fechadas se abrem. Os problemas que nos paralisavam perdem a força e descobrimos que Deus está no controle, mesmo em meio às nossas limitações. É um lembrete de que o que é impossível para nós não é impossível para Ele. Mas sejamos sinceros, nem sempre é fácil manter a fé, certo? Às vezes, como os discípulos, falhamos, duvidamos, queremos acreditar, mas temos dificuldade em confiar. E está tudo bem, Jesus não espera a perfeição, ele espera a honestidade. Reconhecer que nossa fé é pequena e que precisamos de sua ajuda abre a porta para que ele trabalhe em nós. É na nossa humildade, na nossa vulnerabilidade, que Deus se mostra mais forte. Então, se você já sentiu que sua fé não era suficiente, lembre-se disso. Você não precisa de uma fé gigante para ver Deus agir, só precisa dar o passo de confiar nele.
A fé é como qualquer semente, precisa ser cuidada, alimentada. Como fazemos isso? Com oração constante, com a leitura da palavra e com atos de obediência nas pequenas coisas. Toda vez que confiamos em Deus, mesmo em algo aparentemente insignificante, nossa fé cresce um pouco mais. E com o tempo, essa fé que começou como um simples grão de mostarda se torna uma árvore que oferece sombra, abrigo e frutos. É um processo, não um evento instantâneo. Deus está mais interessado no nosso crescimento contínuo do que em resultados imediatos. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que parece impossível. Pode ser um problema familiar, uma doença, uma crise financeira ou até uma luta interna. Quero que você saiba que Deus vê essa situação e também vê sua fé, mesmo que pequena. O que Ele pede não é que você tenha tudo resolvido, mas que confie nele. Porque a verdadeira grandeza não está no que podemos fazer por conta própria, mas no que Deus pode fazer quando colocamos nossa fé em suas mãos. Então não subestime o que Deus pode fazer com uma fé aparentemente insignificante. Essa pequena semente, quando plantada no poder dele, pode mover montanhas, quebrar correntes e abrir caminhos onde antes não havia nenhum. Tudo o que você precisa fazer é acreditar. Não de forma perfeita, mas sinceramente, porque até mesmo uma fé como um grão de mostarda tem o poder de transformar sua vida quando está conectada ao Deus que torna o impossível possível. Você está pronto para confiar essa pequena semente a Ele? Número 3. Confiar sem reservas no poder de Deus. Imagine-se diante de algo que parece completamente impossível de mover, uma montanha que bloqueia o seu caminho, e Jesus diz: fale com fé, confie sem reservas, e essa montanha se moverá. Isso é exatamente o que ele nos ensina em Marcos 11, 22. Não se trata de qualquer tipo de fé, mas de uma fé que age, que ousa declarar o que ainda não vê. É um desafio radical, porque nos convida a sair da passividade e declarar com confiança que Deus pode fazer aquilo que nos parece impossível. Jesus usa um momento impactante para ensinar isso aos seus discípulos. Eles acabaram de ver como uma figueira secou completamente depois que ele a amaldiçoou por não dar frutos. Os discípulos estão surpresos, incapazes de entender como algo tão imediato e poderoso pode acontecer com apenas uma palavra. E é nesse momento que Jesus muda a perspectiva deles. Ele não fala sobre técnicas ou rituais, simplesmente diz: tenham fé em Deus. É tão direto que nos obriga a refletir. Será que realmente acreditamos que Deus tem o poder de transformar a nossa realidade? Ou melhor dizendo, nossas palavras refletem essa confiança? O que Jesus nos mostra aqui é que a fé não é algo passivo. Não é apenas um pensamento interno ou uma emoção que sentimos em momentos de necessidade. É ativa, é declarativa. Quando ele diz: quem disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Ele está nos mostrando que a fé também tem voz. Falar com fé é mais do que um ato de coragem. É um ato de obediência ao que acreditamos que Deus pode fazer. Mas há um detalhe crucial. Não basta apenas falar, Jesus acrescenta, e não duvidar em seu coração. Aqui é onde a fé e nossas palavras se alinham com o nosso interior. Não se trata de pronunciar frases vazias ou positivas, mas de falar com a convicção de que o poder de Deus está agindo por trás das nossas palavras. Agora pensemos em como isso se aplica à nossa vida diária. Todos enfrentamos montanhas. Pode ser uma crise familiar que parece sem solução, uma doença que desafia nossa esperança, ou até mesmo dúvidas internas que nos impedem de avançar. Jesus nos diz que essas montanhas podem se mover se tivermos fé, mas não qualquer fé. Uma fé que não duvida, que confia plenamente e que ousa declarar o impossível como possível. Isso não significa ignorar nossas dificuldades ou viver em negação. Pelo contrário, é um chamado para olhar nossas circunstâncias a partir da perspectiva do poder de Deus e não das nossas limitações. E aqui vem algo ainda mais profundo. A oração desempenha um papel fundamental.
Jesus nos diz: creiam que já receberam. Esta é uma convocação para orar com gratidão antecipada, confiando que Deus não apenas ouve, mas já está agindo, mesmo antes de vermos os resultados. Você consegue imaginar orar dessa maneira? Não com dúvida ou medo, mas com uma certeza interior de que Deus está no controle. Não se trata de manipular Deus para que Ele faça a nossa vontade, mas de alinhar nossa fé com o seu propósito perfeito. A chave está em viver o que declaramos. Se dizemos que confiamos em Deus, nossas ações devem refletir essa confiança. Não podemos dizer com nossas palavras que acreditamos, mas agir com medo ou ansiedade. A coerência entre o que declaramos e como vivemos demonstra a autenticidade da nossa fé. É como plantar uma semente. Cada vez que você fala com fé, está regando essa semente. E no tempo perfeito, Deus fará com que ela cresça e dê frutos. Então, qual montanha você enfrenta hoje? Jesus o convida a falar com ela, não com arrogância, mas com uma confiança humilde no poder de Deus. Faça uma lista dessas montanhas na sua vida. Ore sobre elas e comece a declarar com fé que Deus pode movê-las. Lembre-se de que você não está sozinho nessa luta. Deus está com você, ouvindo suas orações, fortalecendo o seu coração e pronto para agir de maneiras que superam tudo o que você pode imaginar. Marcos 11 não é apenas uma promessa, é um convite para viver uma fé ativa, uma fé que declara, confia e espera no Senhor. Ouse dar esse passo hoje, fale com fé, declare o impossível como possível e confie que no tempo perfeito a montanha se moverá. Número 4. Se crer, verá o sobrenatural, a glória de Deus nas suas circunstâncias. Você já se sentiu como Marta e Maria? Elas estavam devastadas, presas na dor e na frustração, acreditando que já era tarde demais. Elas chamaram Jesus enquanto Lázaro ainda estava vivo, mas ele não chegou a tempo, pelo menos não de acordo com o relógio delas. Lázaro havia morrido, e com ele, parecia que também havia morrido a esperança delas. Quantas vezes você sentiu que Deus está atrasado na sua vida? Que Ele não responde às suas orações a tempo, ou que o milagre que você esperava já não é mais possível? Mas é aqui que Jesus nos surpreende com uma promessa que desafia toda a lógica. Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Jesus não ignorou a dor de Marta. Na verdade, o diálogo dele com ela revela algo poderoso. Marta acreditava na ressurreição futura, em um dia distante em que os mortos se levantariam. Mas Jesus queria que a fé dela fosse além do que ela entendia como possível. Ele lhe disse: "Eu sou a ressurreição e a vida." Em outras palavras, Jesus não estava limitado pelo tempo nem pela morte. Ele estava pedindo que ela confiasse no seu caráter e no seu poder, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Quando Jesus disse: "Se creres, verás a glória de Deus", ele estava convidando Marta a ter uma fé que não apenas espera, mas que também age. Ele pediu que ela removesse a pedra da tumba, algo que deve ter parecido absurdo. Quem abre a tumba de um morto há 4 dias? Mas aquele passo de fé, por menor que parecesse, foi a ponte para o milagre. Jesus não apenas chamou Lázaro para fora da tumba, mas mostrou sua autoridade sobre a vida e a morte, seu poder de ressuscitar o que parecia irremediavelmente perdido. Essa não é apenas uma história do passado. Muitas vezes em nossas vidas temos tumbas que parecem seladas, relacionamentos rompidos, sonhos abandonados, oportunidades que acreditamos que nunca mais voltarão. Mas Jesus continua dizendo o mesmo: "Se crer, verá a minha glória." A glória dele não se limita a milagres espetaculares, embora ele também os faça. Às vezes, a glória de Deus se manifesta em um coração transformado, em um novo começo, ou em uma paz inexplicável no meio do caos. Mas, para vê-la, precisamos nos atrever a crer. O atraso de Jesus para chegar a Betânia não foi um erro, foi um plano. E muitas vezes é isso que não entendemos. Achamos que Deus não nos ouve, ou que não se importa porque não responde no nosso tempo.
mas a verdade é que o tempo dele é perfeito. Ele vê o que não conseguimos enxergar. Pode ser que você esteja no meio de uma situação que parece ter chegado ao fim, como se não houvesse mais volta. Mas eu te asseguro que com Deus, até o que parece morto pode reviver. O que Jesus nos pede não é fácil. Ele nos pede que removamos a pedra, que deixemos de lado nossas dúvidas, nosso ceticismo e confiemos que sua palavra tem o poder de mudar tudo. É um ato de fé e sim, pode ser assustador. Mas a recompensa é ver sua glória, experimentar seu poder em ação e perceber que ele é fiel às suas promessas. Hoje, quero te desafiar a identificar aquelas áreas na sua vida que parecem estar mortas. Talvez seja um relacionamento com um ente querido, um sonho que você deixou para trás ou até mesmo sua fé que parece apagada. Leve essas áreas a Jesus e ouça o convite dele. Se creres, verás a glória de Deus. Não se apegue à dor do passado, nem ao medo do presente. Remova a pedra e permita que sua voz traga vida a essas áreas. Quando testemunhamos a glória de Deus, algo muda dentro de nós. A dúvida se transforma em confiança, a dor em esperança e a adoração flui naturalmente, porque quando vemos Deus agir, não podemos evitar nos render em gratidão. É nesse momento que descobrimos que, mesmo que as circunstâncias pareçam impossíveis, o poder dele não tem limites. Então hoje, decida crer, decida esperar, porque a glória de Deus não é algo que veremos apenas no céu, é algo que podemos experimentar aqui e agora, se simplesmente confiarmos nele. Número 5. Bem-aventurados os que creem sem ver. Tomé é aquele discípulo que nos lembra muito a nós mesmos. Aquele que, depois de ouvir as histórias dos outros, não consegue evitar pensar: se eu não vir, não vou acreditar. E a dúvida de Tomé não é tão diferente da nossa, certo? Às vezes, também queremos provas tangíveis, sinais visíveis, que nos assegurem que Deus está realmente agindo. Nós nos identificamos com a postura dele, porque o desejo de ver para crer está profundamente enraizado em nossa natureza humana. Quando Tomé ouviu os outros discípulos falando sobre a ressurreição de Jesus, sua reação foi clara. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não colocar o meu dedo no lugar dos cravos, e não colocar a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. É uma declaração dura, mas sincera. Ele queria provas físicas, algo que pudesse tocar e verificar. E é aí que Jesus, em sua infinita graça, responde não com repreensão, mas com um encontro. 8 dias depois, Jesus aparece diante de Tomé e com ternura diz: veja as minhas mãos, toque o meu lado. Esse convite não apenas derruba a incredulidade de Tomé, mas o leva a fazer uma das declarações de fé mais profundas: Senhor meu e Deus meu. Mas o que Jesus diz depois é o que realmente transforma essa história em uma lição para nós. Bem-aventurados os que não viram e creram. É como se ele estivesse falando diretamente com você e comigo, porque Jesus sabia que haveria gerações de crentes que não teriam a oportunidade de vê-lo fisicamente, mas que confiariam na sua palavra, na sua obra e no seu caráter. E para eles, para nós, há uma bênção especial. Crer sem ver é uma fé que não depende de provas constantes. É uma fé que diz: embora eu não veja, sei que ele está agindo. E essa fé não é cega, ela está fundamentada no testemunho da palavra de Deus, no que ele já fez e na experiência daqueles que têm caminhado com ele. Muitas vezes, Deus nos pede para confiarmos no seu caráter, em quem ele é, além do que nossos olhos podem perceber. Isso não significa que os milagres não existam ou que Deus não nos dê sinais, mas a fé madura não vive em uma busca constante por evidências, e sim em um relacionamento de confiança com o Senhor. O testemunho dos outros também desempenha um papel importante nessa história. Inicialmente, Tomé rejeitou o testemunho de seus companheiros, e às vezes nós fazemos o mesmo. Mas Deus usa a fé de outras pessoas para fortalecer a nossa.
As histórias de milagres, de transformação, de encontros com Deus não são apenas relatos, são lembretes de que Ele continua agindo hoje. E se Deus fez isso com eles, também pode fazer com você. Jesus nos convida a viver uma fé que não dependa de ver com os olhos, mas de crer com o coração. E essa fé traz paz. É a fé que te sustenta quando você não tem todas as respostas. É a fé que te dá esperança quando as circunstâncias parecem adversas. É a fé que te permite caminhar com convicção, mesmo quando você não vê o fim do caminho. E Jesus promete uma felicidade especial para aqueles que escolhem confiar dessa forma. Talvez você esteja em um momento de dúvida, buscando sinais ou esperando que algo visível confirme aquilo que seu coração deseja acreditar. Mas hoje, Jesus te convida a dar um passo de fé, a confiar na sua palavra, no seu caráter, no seu amor. Essa decisão de crer, mesmo sem ver, não apenas agrada a Deus, mas transforma a sua vida. Ela te liberta da ansiedade de sempre depender do tangível e te leva a um lugar de descanso na sua soberania. A história de Tomé não termina na dúvida, termina em adoração. Senhor meu e Deus meu, esse mesmo reconhecimento é o que nos espera quando decidimos confiar, quando permitimos que nossas dúvidas sejam transformadas em convicção. Porque a fé que não depende de provas visíveis não é fraca, é poderosa. É uma fé que nos conecta diretamente ao coração de Deus e que nos enche da bênção da sua paz e da sua presença. Então hoje, faça essa promessa. Bem-aventurados os que não viram e creram. Número 6. A fé que surpreende e transcende barreiras. O centurião romano é um daqueles personagens que não podemos esquecer. Aqui está um homem com poder, autoridade, respeito em sua comunidade, mas que ao mesmo tempo demonstra uma humildade impressionante e uma fé que até mesmo Jesus elogia. Pense nisso. Um oficial militar, acostumado a dar ordens e vê-las sendo cumpridas, decide reconhecer que há uma autoridade superior, algo que transcende o humano. Esse homem não era judeu, não fazia parte do povo escolhido, mas tinha uma clareza sobre Jesus que até mesmo muitos dos seguidores mais próximos do Senhor ainda estavam desenvolvendo. A história começa com uma necessidade. Seu servo, alguém muito querido e valioso para ele, estava gravemente doente. É aqui que vemos algo extraordinário. O centurião sabia que não poderia resolver esse problema sozinho. Então, enviou alguns líderes judeus para pedir a Jesus que curasse seu servo. Mas veja como ele faz isso. Ele não age com exigências ou presunção. Apesar de sua posição, ele não se sente digno de receber Jesus em sua casa. Percebe o contraste? Um homem poderoso, acostumado ao respeito e ao protocolo militar, admite que diante de Jesus não tem méritos a oferecer. Isso é humildade em sua máxima expressão. E o que ele diz a seguir é ainda mais impactante. Diga apenas uma palavra, e meu servo será curado. Ele nem sequer precisava que Jesus estivesse fisicamente presente. Consegue imaginar essa fé? Esse homem compreendia algo profundo. A palavra de Jesus tem poder. Ele reconheceu que Jesus não era apenas mais um mestre ou curador. Reconheceu-o como alguém com autoridade divina, alguém cujo poder não estava limitado pela distância ou pelas circunstâncias. Para o centurião, a simples palavra de Jesus era suficiente. É nesse momento que Jesus para e expressa seu assombro. Pense nisso por um instante. Jesus, o Filho de Deus, fica maravilhado com a fé desse homem. Ele diz: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Consegue imaginar o que significa Jesus dizer algo assim? Isso não é apenas um elogio, é um reconhecimento de que a fé não está limitada por raça, cultura ou status social. É uma lição poderosa para todos nós. Deus olha para o coração e o que realmente importa é a nossa disposição de confiar plenamente nele. Essa história nos ensina várias coisas. Primeiro, que reconhecer a autoridade de Jesus muda tudo.
Muitas vezes queremos provas, sinais ou resultados imediatos, mas essa fé nos desafia a confiar em sua palavra, no que ele já disse. Quando Jesus fala, sua palavra tem o mesmo poder hoje que tinha quando ele andava pela terra. A questão é, acreditamos que isso é verdade? Estamos dispostos a confiar que sua palavra é suficiente? Segundo, a humildade do centurião nos ensina que não precisamos ser perfeitos ou ter méritos para nos aproximarmos de Deus. Muitas vezes sentimos que não somos dignos, que nossas falhas ou dúvidas nos afastam dele. Mas o que esse homem demonstra é que a humildade sincera abre portas. Deus não busca a perfeição, ele procura um coração disposto a confiar em seu poder. E terceiro, essa história nos desafia a aplicar essa fé em nossa vida cotidiana. Quais situações em sua vida precisam de uma intervenção divina? Talvez seja um relacionamento quebrado, um problema de saúde ou uma decisão importante. O que aconteceria se hoje você orasse com a confiança do centurião, acreditando que a palavra de Jesus é suficiente para transformar o impossível em possível? Jesus não está limitado pelas barreiras que percebemos. Ele não precisa estar fisicamente presente em um lugar para agir. Sua autoridade transcende o tempo, o espaço e as circunstâncias. E essa autoridade ainda está disponível para nós hoje. Assim como o centurião, podemos orar com a certeza de que basta uma palavra de Jesus para que tudo mude. Lucas 7:9 nos lembra que a fé admirável não está relacionada ao quanto sabemos ou ao número de milagres que presenciamos. Está relacionada a quanto confiamos no poder e na autoridade de Cristo. E quando damos esse passo de fé, quando confiamos plenamente em sua palavra, podemos experimentar o poder transformador de Deus em nossas vidas. Então, hoje, convido você a refletir. Como você pode demonstrar essa fé em sua vida? Quais áreas da sua vida precisam ouvir a palavra de Jesus e serem transformadas? Porque quando reconhecemos sua autoridade, tudo, absolutamente tudo, pode mudar. Número 7. Fé e dúvida. A tensão que nos confronta e nos impulsiona a crescer. As tempestades da vida são inevitáveis, não é verdade? Todos nós já passamos por isso. Momentos em que o vento parece soprar mais forte do que podemos suportar, quando as ondas de problemas nos atingem repetidamente e sentimos que nosso barco está prestes a virar. Essa foi exatamente a situação dos discípulos em Mateus 14. Eles estavam no meio do mar, com o vento contrário, lutando para manter o controle, e Jesus não estava com eles, pelo menos não no início. Imagine o medo que eles devem ter sentido. De repente, no meio da escuridão e da tempestade, veem alguém caminhando sobre as águas. Naquele momento, suas mentes não conseguiam processar o que estavam vendo. Um fantasma? Era isso que pensavam. Mas Jesus, com sua calma infinita, diz: tenham ânimo, sou eu, não tenham medo. Quantas vezes precisamos ouvir essas palavras no meio de nossas tempestades? Porque a verdade é que mesmo que não o vejamos, Jesus sempre está perto. É aqui que entra Pedro. Esse Pedro impulsivo, audacioso, mas também tão humano como você e eu. Quando reconhece Jesus, ele diz algo surpreendente: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Consegue imaginar essa coragem? Pedro não pediu que Jesus acalmasse a tempestade primeiro. Não, ele pediu para caminhar até Jesus no meio dela. E Jesus, com aquele convite que ainda é válido para nós hoje, diz: venha. E Pedro saiu. Ele saiu do barco, da sua zona de segurança, daquilo que conhecia. E o incrível é que ele caminhou sobre as águas. Não porque ele tivesse algum poder especial, mas porque seu olhar estava fixo em Jesus. Naquele momento, a fé de Pedro estava no lugar certo. Mas então, como acontece conosco, algo mudou. Ele viu o vento, sentiu o peso das ondas, sua atenção se desviou e, com isso, sua confiança desmoronou. Ele começou a afundar. Mas aqui está o mais lindo dessa história. No meio de sua dúvida, Pedro clamou: Senhor, salva-me!
E Jesus, sem hesitar um segundo, estendeu a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa pergunta não foi uma repreensão para machucar Pedro, mas um lembrete de onde deveria estar seu foco. Porque a verdadeira batalha não era contra o vento nem contra as ondas, era contra a dúvida que o afastava da fé. Você já se sentiu como Pedro, dando passos de fé, mas depois distraído pelas circunstâncias, sentindo que está afundando? Talvez suas ondas sejam problemas financeiros, um relacionamento quebrado ou até uma batalha interna contra seus próprios medos. O que essa história nos ensina é que a dúvida não é o fim. Jesus não abandonou Pedro por ele ter duvidado. Pelo contrário, sua mão estava lá, pronta para levantá-lo. E a mão de Jesus também está pronta para você. A fé não se trata de não ter dúvidas, mas de saber a quem recorrer quando as dúvidas chegam. Pedro duvidou sim, mas também teve a coragem de sair do barco. E mesmo tendo afundado, Jesus não o deixou. Isso nos mostra que não precisamos de uma fé perfeita para caminhar com Deus. Precisamos apenas estar dispostos a dar o primeiro passo e manter nosso olhar fixo nele. Sair do barco nem sempre é fácil. Exige deixar o conforto, enfrentar o medo e confiar que mesmo que as ondas sejam altas, Jesus está acima delas. Mas toda vez que respondemos ao seu chamado e damos esse passo, nossa fé cresce. E mesmo que falhemos, sua graça está lá para nos sustentar e nos dar uma nova chance. Então, qual tempestade você está enfrentando hoje? O que Jesus está pedindo para você deixar para trás e caminhar até Ele? Não importa o quão forte seja o vento ou quão altas sejam as ondas, seu convite continua o mesmo: venha. E mesmo que sua fé seja pequena, Ele pode usá-la para fazer coisas grandes. Porque o importante não é o tamanho da sua fé, mas o tamanho do Deus em quem você confia. E Ele sempre será maior do que qualquer tempestade. Número 8. Fé que cura o corpo e o coração. 12 anos de sofrimento, vergonha e isolamento. Essa foi a experiência dessa mulher, cuja história encontramos em Lucas 8. Imagine o que significava para ela ser declarada impura segundo a lei judaica. Ela não podia tocar em ninguém, nem ser tocada. Vivia à margem da sociedade, invisível para todos, carregando não apenas uma enfermidade física, mas também uma dor emocional e espiritual que a consumia. E como se não bastasse, ela havia gastado tudo o que tinha com médicos que não puderam ajudá-la. Seus recursos se esgotaram, mas sua fé, não. Em algum lugar profundo de seu ser, ela acreditava que se ao menos tocasse a borda do manto de Jesus, tudo mudaria. E foi exatamente o que aconteceu. No meio da multidão, essa mulher tomou uma decisão corajosa. Com desespero e esperança como impulso, ela abriu caminho entre as pessoas. Não podia se aproximar de frente, nem pedir ajuda em voz alta, porque sabia que seria rejeitada. Mas nada disso importava. Com determinação, estendeu a mão e tocou o manto de Jesus. Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Seu corpo foi curado. Após 12 longos anos, a enfermidade desapareceu. Mas o que aconteceu a seguir é ainda mais surpreendente. Jesus, cercado por uma multidão que o pressionava, parou e perguntou: "Quem me tocou?" Os discípulos não entendiam. "Mestre, todos estão te tocando", disseram, como se fosse algo óbvio. Mas Jesus sabia que aquele toque era diferente. Não era um simples contato casual. Era um toque cheio de fé. Um toque que conectou com o poder divino dele. Quando a mulher percebeu que não podia se esconder, tremendo, ela se prostrou diante de Jesus e confessou o que havia feito. Naquele momento, Jesus não apenas reconheceu sua fé, mas também a chamou de filha. Pense nisso. Essa mulher rejeitada e esquecida por todos foi restaurada não apenas fisicamente, mas também em sua identidade. Ela não era mais a mulher impura. Agora era uma filha de Deus. E Jesus lhe disse: "A sua fé a curou. Vá em paz." Paz, não apenas no corpo, mas também no coração e em seu lugar na comunidade. Essa história tem tanto a nos ensinar. Primeiro, sobre o poder de uma fé corajosa.
Essa mulher poderia ter ficado em casa, resignada ao seu destino. Mas em vez disso, ela teve a ousadia de desafiar as normas sociais e o medo da rejeição. Sua fé a levou a agir, a dar aquele passo que mudou sua vida para sempre. E o mesmo pode acontecer com você. Talvez você esteja enfrentando uma situação há anos que parece não ter solução. Talvez sinta que esgotou todos os seus recursos, todas as suas opções. Mas, e se hoje você se atrever a tocar o manto de Jesus com fé? O que poderia mudar em sua vida? Segundo, essa história nos lembra que não basta estar fisicamente perto de Jesus. Havia muitas pessoas ao redor dele naquele dia, mas apenas essa mulher experimentou o seu poder. Por quê? Porque sua fé não era superficial. Era uma fé que dizia: se eu apenas o tocar, sei que serei curada. Não se trata de quanto tempo você passa próximo das coisas de Deus, mas de quanto você acredita em sua capacidade de transformar sua vida. Por último, a cura que Jesus oferece sempre vai além do físico. Ele não apenas curou o corpo dessa mulher, ele restaurou sua dignidade, seu lugar na sociedade e sua relação com Deus. Ele a chamou de filha, um termo cheio de amor e aceitação. Em Jesus, não importa qual seja nossa condição ou como o mundo nos veja, Ele nos vê como filhos e filhas preciosos e amados. Então, o que você precisa hoje? Qual carga você carrega que parece pesada demais? Qual área da sua vida precisa de cura, restauração, paz? Aproxime-se de Jesus. Não importa há quanto tempo você está lutando, nem quantas portas se fecharam. Ele continua acessível, seu poder ainda é real e seu amor é inesgotável. Toque o manto dele com fé, porque nesse encontro você encontrará não apenas a solução para seus problemas, mas também uma paz que transforma o coração e restaura tudo o que você acreditava estar perdido. Jesus te chama de filho, filha, e nele tudo pode se tornar novo. Número 9. A fé sincera que conduz à restauração total. 12 anos de sofrimento não apenas desgastam o corpo, mas também quebram o espírito. Essa era a realidade da mulher descrita em Mateus 9. Uma enfermidade que não apenas enfraquecia sua saúde, mas também a afastava de tudo e de todos. Segundo a lei judaica, ela era considerada impura. Ninguém podia tocá-la, ela não podia entrar livremente no templo, nem participar da vida comunitária. Toda a sua existência era definida pela rejeição, pela vergonha e pela solidão. Ela já havia gastado tudo o que tinha buscando uma solução, mas nada funcionava. No entanto, ainda havia algo dentro dela: fé. Uma fé que se tornou seu último recurso, mas também sua maior vitória. Quando ouviu que Jesus estava passando, algo em seu coração disse: esta é a sua oportunidade. Ela não pediu permissão, não esperou que alguém a levasse. Com determinação, atravessou a multidão, abriu caminho entre as pessoas e, num ato de coragem, tocou a borda do manto de Jesus. Ela não chamou a atenção de ninguém. Fez isso em silêncio, com uma fé que dizia: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Naquele momento, seu corpo mudou. A doença que havia definido sua vida por mais de uma década desapareceu instantaneamente. Mas Jesus não deixou que esse milagre passasse despercebido. No meio da multidão, ele parou e perguntou: quem me tocou? Pense nisso. Todos ao seu redor o pressionavam. Mas ele sabia que algo diferente havia acontecido. Não foi um toque casual, foi um toque de fé. A mulher, cheia de temor, se prostrou diante dele e confessou o que havia feito. E o que Jesus lhe disse transformou muito mais do que seu corpo. Ele a chamou de filha, não uma estranha, não uma marginalizada, mas filha. E disse: a sua fé a salvou, vá em paz. Essas palavras não apenas confirmaram sua cura física, restauraram sua identidade, seu lugar na comunidade e sua relação com Deus. Essa história nos mostra que a fé autêntica, embora pareça pequena, tem um poder imenso.
mas também nos ensina que Jesus não está interessado apenas em resolver nossos problemas imediatos. Ele deseja algo mais profundo, uma relação pessoal que transforme todas as áreas da nossa vida. Aquela mulher não recebeu apenas cura física, foi salva no sentido mais amplo da palavra. A palavra grega sozo, usada aqui, significa cura, libertação e restauração completa. Jesus não apenas fechou uma ferida, ele abriu a porta para uma nova vida para ela. E isso é o que Jesus continua fazendo hoje. Talvez você também esteja há anos lutando com algo que parece não ter solução. Pode ser uma doença, um relacionamento quebrado ou até mesmo uma batalha interna contra o medo, a ansiedade ou o desânimo. E talvez, como essa mulher, você se sinta marginalizado, ignorado, como se ninguém entendesse o que você está passando. Mas aqui está a verdade. Jesus vê você. No meio da multidão, ele para por você. Porque para ele você não é apenas mais uma pessoa. Você é valioso, você é amado e a sua história importa. O que essa mulher fez também nos ensina algo poderoso sobre a fé. Ela não esperou que Jesus a notasse, tomou a iniciativa. E é isso que muitas vezes precisamos fazer. Não podemos ficar esperando que as circunstâncias mudem. Precisamos dar aquele passo em direção a Jesus, confiando que seu poder e sua compaixão são suficientes para transformar nossa vida. Além disso, essa história nos lembra que Jesus não cura apenas o que vemos por fora. Sua obra alcança o coração, aquelas partes de nós que estão feridas, quebradas ou cheias de dor. Quando nos aproximamos dele com fé sincera, ele não resolve apenas um problema, ele nos dá uma nova identidade. Ele nos chama de filhos, nos dá um lugar em sua família e nos enche de uma paz que não depende das circunstâncias. Então, o que você está esperando? Talvez você tenha tentado muitas coisas e nada funcionou. Talvez você esteja cansado ou até sem esperança, mas Jesus ainda está aqui, acessível, disposto a parar por você, assim como fez por essa mulher. Dê esse passo de fé. Ouse tocar no manto dele. Porque quando você faz isso, não apenas encontra solução para seus problemas, encontra uma vida nova, cheia de paz, propósito e identidade nele. Jesus diz a você hoje, a sua fé o salvou. Vá em paz. Você tem coragem de acreditar nisso? Número 10. O Deus do impossível, quando a fé rompe os limites humanos. O jovem rico tinha tudo o que qualquer pessoa poderia desejar: posição, bens, respeito. Mas ao encontrar Jesus, algo dentro dele percebeu que ainda faltava algo mais. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele perguntou. Não era uma pergunta superficial. Ele buscava algo mais profundo, algo que sua riqueza não podia comprar. Jesus, olhando para ele com amor, propôs um desafio que atingiu diretamente seu coração. Venda tudo o que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e me siga. O jovem saiu triste. Não porque Jesus havia pedido algo impossível, mas porque ele não estava pronto para abrir mão daquilo que mais amava. Suas riquezas não eram apenas bens materiais, eram sua identidade, sua segurança, seu tudo. E quando Jesus viu a reação desse jovem, disse algo que surpreendeu a todos. Quão difícil é para os ricos entrar no reino de Deus. Não se tratava de condenar a riqueza, mas de apontar que os apegos, seja o dinheiro, o orgulho ou qualquer outra coisa, podem se tornar barreiras entre nós e Deus. Os discípulos ficaram perplexos. Se esse jovem que parecia ter tudo em ordem não podia entrar, quem poderia? Então, quem pode ser salvo? Eles perguntaram. A resposta de Jesus foi simples, mas transformadora. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Essa declaração não apenas desafiou suas perspectivas, mas abriu um horizonte de esperança. Não se trata do que você e eu podemos fazer, mas do que Deus pode fazer em e através de nós. Ele não espera que nos salvemos por nossas forças. Ele oferece sua graça para realizar aquilo que não conseguimos. E isso nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas.
Todos enfrentamos impossíveis. Talvez sejam situações externas, um relacionamento quebrado, um sonho que parece inalcançável, um problema financeiro que não tem solução. Ou talvez nossos impossíveis estejam dentro de nós, medos, vícios, hábitos que não conseguimos romper. Aqueles momentos em que olhamos para a montanha diante de nós e pensamos, eu não consigo. E sabe de uma coisa? Você está certo. Por suas próprias forças, você realmente não consegue. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa fazer isso sozinho. Jesus nos lembra que seu poder não tem limites. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Isso não significa que Deus fará tudo do jeito que queremos. Mas significa que não há situação complicada demais, nem coração endurecido demais para ele agir. Sua especialidade é transformar o que parece inamovível. Quando entregamos nossos impossíveis a ele, abrimos a porta para que sua glória se manifeste. Mas há algo mais. Esta passagem nos desafia a abrir mão. O jovem rico não conseguiu dar esse passo porque não estava disposto a soltar o que o prendia. E muitas vezes nós também não queremos abrir mão de nossas comodidades, de nossas seguranças, de nossas formas de fazer as coisas. Mas a fé exige rendição. Não é fácil, eu sei. Abrir mão significa admitir que não temos o controle, mas também significa reconhecer que Deus pode nos levar a lugares muito mais altos do que jamais imaginamos. Então, o que você está segurando com tanta força? Que impossíveis existem em sua vida que você precisa levar a Deus? Pode ser algo grande ou algo pequeno. Pode ser algo que o paralisou por anos ou algo que você enfrentou recentemente. Seja o que for, Jesus está convidando você a entregá-lo, a confiar que seu poder é suficiente. A verdade é que nossas limitações não limitam a Deus. Pelo contrário, quando reconhecemos nossa incapacidade, damos espaço para que sua graça e seu poder se aperfeiçoem em nós. Como disse Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. E isso é o mais maravilhoso. Você não precisa ter tudo resolvido para se aproximar de Deus. Ele não espera perfeição, apenas espera um coração disposto a confiar. Hoje, quero encorajá-lo a dar esse passo de fé. Identifique o que parece impossível em sua vida e leve isso a Jesus. Diga, Senhor, eu não consigo, mas sei que Tu podes. E confie que a resposta dele será maior, mais profunda e mais transformadora do que você pode imaginar. Porque com Deus não há impossíveis. Ele é o Deus que rompe barreiras, que abre caminhos e que transforma corações. Tudo o que você precisa é acreditar e dar o primeiro passo em direção a Ele. Ele fará o resto. Número 11. Crer e receber. A força da oração que toca o céu. A oração é esse momento em que o humano e o divino se encontram, em que nossas palavras, às vezes cheias de dúvidas ou esperanças, se elevam aos céus e tocam o coração de Deus. Mateus 21 nos lembra algo incrível. Nossas orações, quando cheias de fé, têm o poder de mover montanhas. Já parou para pensar nisso? Mover montanhas. Jesus não estava falando apenas de montanhas físicas, mas daqueles obstáculos enormes que parecem intransponíveis em nossa vida. Problemas financeiros, relacionamentos quebrados, sonhos que parecem impossíveis. E o que Jesus nos diz é simples, mas profundo. Se você orar acreditando, receberá. Tudo começa com a lição da figueira seca. Os discípulos ficaram impressionados com o fato de que uma simples palavra de Jesus fez a árvore secar desde a raiz. Eles, assim como nós muitas vezes, ficaram maravilhados com o poder visível do milagre. Mas Jesus usou aquele momento para ensinar algo maior. Não era apenas o poder nas palavras, mas a fé por trás delas. A fé não é apenas um sentimento positivo ou um simples esperar que algo aconteça. A fé é uma certeza interna, uma convicção de que Deus ouve e age.
É aquela segurança de que, mesmo sem entender o como, Ele está no controle. Jesus conectou esse ensinamento à oração. Ele disse que tudo o que pedirmos em oração, se acreditarmos, receberemos. Mas aqui está algo fundamental. Não se trata de usar a oração como uma lista mágica de desejos, mas de alinhar nosso coração ao de Deus. Não estamos pedindo para satisfazer caprichos, estamos pedindo em comunhão com Sua vontade perfeita. E quando nossas orações estão alinhadas com o caráter e o propósito de Deus, algo poderoso acontece. Milagres, provisões, curas, portas se abrem onde antes só havia paredes. Mas aí vem a parte difícil. O que acontece quando você ora e não vê a resposta que esperava? O que fazer quando parece que o céu está em silêncio? São nesses momentos que a fé é colocada à prova. Orar com fé não significa que você sempre receberá o que deseja, mas que confiará que Deus sabe exatamente o que você precisa. Sua resposta pode ser um sim, um não ou um espere, e mesmo que às vezes não entendamos o porquê, podemos confiar em seu caráter, em seu amor e em sua sabedoria. A oração também nos convida a ser específicos. Muitas vezes nos aproximamos de Deus com orações genéricas, porque temos medo de pedir algo que pareça grande demais. Mas Deus não é limitado por nossas expectativas. Quando somos claros e honestos em nossas petições, demonstramos que acreditamos em sua capacidade de agir. E essa sinceridade abre portas para que nossa fé cresça, especialmente quando vemos como Ele responde às nossas necessidades. Algo mais que não podemos esquecer é o poder da gratidão. Agradecer antes de ver a resposta é um ato de fé, é declarar: Senhor, confio que estás agindo, mesmo que eu ainda não veja o resultado. Essa atitude de louvor não apenas nos aproxima de Deus, mas também transforma nosso coração, afastando-nos da ansiedade e nos aproximando da paz. Agora, quero te perguntar algo. O que você precisa apresentar em oração hoje? Qual situação parece impossível? Talvez você tenha orado por algo por muito tempo e sinta que nada está acontecendo. Deixe-me te dizer isso. Não desista. Deus está trabalhando mesmo quando você não consegue ver. Talvez a resposta não seja exatamente o que você espera, mas será o melhor para você. Confie que seu plano é bom, perfeito e agradável. A oração com fé é a ponte que conecta nossas necessidades ao poder ilimitado de Deus. Não importa o quanto sabemos orar ou quão eloquentes somos. Trata-se de um coração que diz: Senhor, confio em Ti, eu creio que Tu podes fazer isso. E o mais bonito é que não importa o tamanho da sua montanha ou o quão pequeno você se sinta, Deus ouve, responde e age. Então, ore com fé, agradeça com confiança e deixe que Ele faça o que só Ele pode fazer. Porque quando você faz isso, pode ter certeza de algo. Você está tocando o céu e permitindo que sua vontade se manifeste aqui na terra. Número 12. A autenticidade da fé acima do seu tamanho. A fé não se mede pelo seu tamanho, mas pela sua autenticidade. É isso que Jesus quis transmitir aos discípulos quando, diante de seus próprios limites, eles pediram: aumenta a nossa fé. Jesus não lhes deu uma fórmula mágica, nem pediu algo extraordinário. Ele simplesmente respondeu: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela lhes obedecerá. É uma declaração impressionante. Jesus não estava falando sobre grandes atos heróicos, mas sobre algo muito mais simples e profundo. Uma fé pequena, mas sincera, é suficiente para mover o impossível. O grão de mostarda é minúsculo, quase insignificante, e Jesus o escolhe como exemplo para ensinar que não importa o tamanho da nossa fé, mas onde a depositamos. Uma fé pequena em um Deus imenso tem o potencial de mudar qualquer circunstância. Essa pequena semente carrega dentro de si tudo o que é necessário para se transformar em uma árvore frondosa. O mesmo acontece com a nossa fé. Não se trata de quanto você acredita, mas em quem você confia.
Quando nossa confiança está depositada no poder de Deus, não há limites para o que Ele pode fazer. Mas há algo que precisamos entender. Jesus não estava dizendo que, com fé, poderíamos realizar truques espetaculares, como mover árvores ou montanhas só por diversão. Ele usou essas imagens como metáforas para os desafios aparentemente intransponíveis que enfrentamos na vida. Todos nós lidamos com problemas que parecem impossíveis de resolver. Relacionamentos rompidos, dificuldades financeiras, metas que parecem inalcançáveis. E o que Jesus nos diz é: se sua fé é genuína, mesmo que pequena, Deus pode usá-la para superar qualquer obstáculo. Então, o que significa ter fé como um grão de mostarda na prática? Significa confiar em Deus nas pequenas e grandes coisas. Significa dar passos de obediência, mesmo sem enxergar o quadro completo. É se aproximar de Deus com um coração sincero, sem pretensões, sabendo que é Ele quem faz o trabalho pesado. Não se trata das nossas habilidades, mas do seu poder. Nossa tarefa é simplesmente confiar. Cultivar essa fé exige tempo e paciência, assim como plantar uma semente. Quando plantamos uma semente, não esperamos que ela se torne uma árvore da noite para o dia. O mesmo acontece com a fé. Ela cresce ao ser alimentada pela palavra de Deus, pela oração e pela comunhão com outros cristãos. Cada passo de fé, cada pequeno ato de obediência, é como regar e cuidar dessa semente. E quando enfrentamos provações, elas se tornam o adubo que fortalece nossas raízes. Às vezes, pensamos que nossa fé não é suficiente porque a comparamos com a de outras pessoas. Mas Jesus nunca pediu que tivéssemos uma fé grande, apenas uma fé sincera. Uma oração curta, mas autêntica, tem mais poder do que discursos longos e vazios. Quando você enfrentar um desafio, não se preocupe com quanto você acredita, mas em quem você está acreditando. Lembre-se, o poder não está na quantidade da sua fé, mas no Deus que responde a ela. E aqui está o mais bonito. Quando você age com essa pequena fé, começa a haver mudanças. Talvez elas não sejam imediatas ou como você esperava, mas perceberá como Deus começa a agir. Pode ser uma porta que se abre, uma paz que enche seu coração em meio à tempestade, ou uma força inesperada para continuar. Cada vitória, grande ou pequena, reforça sua fé para os desafios futuros. Hoje, quero encorajá-lo a não subestimar o poder da sua fé, por menor que ela pareça. Comece onde você está. Dê um passo de confiança em Deus. Fale com Ele sobre seus medos, seus sonhos, suas lutas. E enquanto faz isso, confie que Ele está agindo. Assim como um pequeno grão de mostarda pode se transformar em uma árvore, sua fé, colocada nas mãos de Deus, pode produzir frutos que você nunca imaginou. Então não se preocupe com o tamanho da sua fé. Preocupe-se em mantê-la sincera, porque até mesmo a menor, quando está em Deus, tem o poder de transformar sua vida. Número 13. A fé que nos capacita para servir no poder de Jesus. Jesus deixou uma promessa que parece incrível. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores ainda. Você consegue imaginar isso? Ele não estava falando apenas de milagres visíveis, mas da expansão do impacto do seu ministério por meio de todos que creem nele. É um convite para participar da sua obra, para sermos suas mãos e pés em um mundo que desesperadamente precisa de esperança. Mas como isso se traduz em nossa vida diária? Vamos explorar. Primeiro, há algo fundamental. A fé é a porta de entrada. Jesus disse: aquele que crê em mim. Não se trata de habilidades extraordinárias, nem de ser uma pessoa perfeita, mas de uma confiança absoluta nele. Essa fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, tem o poder de nos conectar ao mover sobrenatural de Deus. Quando cremos em Jesus, não estamos apenas aceitando sua existência, mas também seu poder, sua autoridade e seu chamado para que participemos do que ele está fazendo no mundo.
Jesus deu essa promessa aos discípulos em um momento crítico, quando estava preparando seus corações para sua partida. Ele sabia que logo enfrentariam desafios, mas também que o Espírito Santo seria dado para guiá-los e capacitá-los. E isso continua sendo verdade para nós hoje. Cada obra que realizamos em nome de Jesus, cada ato de amor, compaixão ou justiça, é possível porque o Espírito Santo nos capacita para isso. Não é a nossa força, mas a dele. Agora, quando Jesus fala de obras maiores, ele não está dizendo que elas serão mais espetaculares do que as suas. O que ele quer dizer é que, graças ao Espírito Santo e à expansão da Igreja, a mensagem de salvação alcançaria mais lugares, mais pessoas e mais gerações. Pense nisso. Durante seu ministério terreno, Jesus estava limitado geograficamente a uma região específica. Mas hoje, sua mensagem atravessou oceanos, fronteiras e culturas. Isso faz parte das obras maiores que ele prometeu. No entanto, não podemos esquecer que tudo isso deve apontar para a glória de Cristo. A fé que transforma e produz frutos nunca busca reconhecimento pessoal. Pelo contrário, ela se move com humildade, sabendo que todo mérito pertence a Deus. Quando participamos da sua obra, devemos fazê-lo com um coração rendido, entendendo que somos instrumentos em suas mãos. Cada obra que realizamos, por menor que pareça, tem um propósito eterno quando feita no poder de Cristo. Esse chamado também implica depender completamente do Espírito Santo. Não podemos fazer nada significativo por conta própria. É a direção, a força e a sabedoria dele que nos permitem avançar. Por isso, a oração é fundamental. Quando oramos, reconhecemos nossa necessidade de Deus e alinhamos nosso coração com o dele. É nesse lugar que encontramos clareza e coragem para dar passos de fé. E você não precisa esperar um momento espetacular para começar. As obras maiores de que Jesus fala também acontecem no cotidiano. Pode ser compartilhar o Evangelho com um amigo, servir alguém em necessidade ou agir com integridade em uma situação difícil. Sempre que você leva o amor de Cristo a alguém, está participando da sua missão. A fé nos impulsiona a sair da nossa zona de conforto e a ser luz em lugares escuros, levando esperança onde antes só havia desespero. Imagine por um momento o que aconteceria se todos os cristãos assumissem esse chamado com seriedade. Se cada um decidisse viver com a fé ativa, confiando que Deus pode usá-los para transformar vidas. A sinergia de uma igreja unida em propósito e guiada pelo Espírito Santo tem o poder de mudar comunidades inteiras. E o melhor de tudo é que Jesus já nos equipou para isso. Ele nos deu sua palavra, seu Espírito e seu exemplo. Então hoje quero te desafiar. O que você pode fazer para ser parte dessas obras maiores? Talvez seja começar a servir em sua igreja, compartilhar seu testemunho com alguém ou simplesmente orar para que Deus abra seus olhos para as necessidades ao seu redor. Lembre-se, não se trata de fazer coisas grandes por conta própria, mas de estar disposto a permitir que Deus trabalhe por meio de você. A promessa de Jesus em João 14:12 não é apenas um lembrete do seu poder, mas um convite para sermos parte do seu plano redentor. Quando respondemos com fé e obediência, nos tornamos canais do seu amor e da sua graça. E ao fazermos isso, não apenas impactamos vidas, mas glorificamos o Deus que nos chamou. Porque no final das contas, não se trata de nós, trata-se dele. Trata-se de Jesus e da sua obra no mundo. E você, com fé nele, é uma peça fundamental nesse plano eterno. Número 14. A honra de Jesus à fé pessoal que restaura. No relato de Marcos, a história da mulher com fluxo de sangue se torna um exemplo impressionante de fé e restauração. Imagine por um momento essa mulher. Durante 12 longos anos, ela foi marginalizada, tratada como impura, afastada da sua comunidade e esgotada emocional e financeiramente. Mas um dia, algo dentro dela despertou. Algo lhe dizia:
Se eu apenas tocar na borda do manto dele, serei curada. Aquilo não era apenas um pensamento qualquer, era fé. Uma fé que a impulsionou a atravessar uma multidão, romper barreiras culturais e religiosas e buscar o que o seu coração sabia que só Jesus poderia oferecer. E o milagre aconteceu. Ela tocou o manto de Jesus e imediatamente seu corpo foi curado. Mas é aqui que a história se torna ainda mais profunda. Jesus parou. No meio do tumulto, rodeado por uma multidão que o empurrava de todos os lados, ele parou por causa daquela mulher. Por quê? Porque Jesus não queria apenas curar seu corpo, ele queria restaurar sua alma, sua dignidade e dar a ela um novo começo. Por isso ele disse: "Filha, a sua fé te salvou. Vá em paz." Aquela palavra, filha, mudou tudo. Não era uma forma casual de chamá-la. Era uma declaração pública de aceitação e amor. Era Jesus dizendo: "Você não é mais uma marginalizada. Agora você faz parte da minha família. Você é amada, valorizada e completa." Pense nisso. Muitas vezes, assim como essa mulher, carregamos feridas que não são apenas físicas. Podem ser feridas emocionais, lembranças de rejeição, palavras que nos marcaram. Talvez até tenhamos acreditado que não somos dignos de nos aproximar de Jesus. Mas aqui está a verdade. Ele sempre está disposto a parar por nós. Não importa o tamanho da multidão ou quantas coisas pareçam ocupar sua atenção. Quando damos um passo de fé em direção a Ele, sua resposta sempre será pessoal e cheia de amor. Quando Jesus disse: "A sua fé te salvou", ele estava falando de algo além da cura física. A palavra salvou, no grego original, é sozo, que significa salvação completa. Inclui a restauração do corpo, a libertação da alma e a reconciliação espiritual. É um lembrete de que o poder de Jesus não se limita a um momento ou a uma necessidade específica. Sua obra em nossas vidas é completa. Ele nos transforma desde o mais profundo do nosso ser e nos dá uma nova identidade. Uma identidade que não depende do que os outros disseram sobre nós, mas do que Ele diz. Essa história também nos ensina algo fundamental sobre o valor da fé pessoal. Embora houvesse uma multidão ao redor de Jesus, apenas uma mulher tocou no manto dele com verdadeira fé e somente ela experimentou aquele milagre naquele momento. Isso nos mostra que nossa relação com Deus é única. Não somos apenas mais um rosto na multidão para Ele. Cada ato de confiança, cada oração sincera, cada passo que damos em direção a Ele é visto e honrado. E o mais bonito é que, quando o buscamos com fé, Ele sempre responde. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que parece sem solução. Talvez você sinta que carrega um fardo há anos, assim como essa mulher. Mas quero te lembrar de algo. Não há circunstância tão difícil que Jesus não possa transformar. Não há ferida tão profunda que o amor dele não possa curar. Assim como ele disse àquela mulher, vá em paz, ele também diz isso para você. A paz dele não é apenas a ausência de conflitos. É uma paz que restaura, que enche você de segurança e lembra que agora você faz parte da família dele. Jesus não apenas cura, ele redefine a nossa história. Ele remove os rótulos que o mundo nos deu e nos dá um novo nome. Ao chamar aquela mulher de filha, Jesus estava dizendo, você não é mais a mulher enferma, você é minha. E essa é a mesma declaração que ele faz sobre nós quando nos aproximamos dele com fé. Ele nos chama de filhos. Número 15. A perseverança na fé, mesmo diante do silêncio ou da injustiça. A parábola da viúva e do juiz injusto é uma daquelas lições de Jesus que nos desafia profundamente. Ela nos apresenta uma mulher que, mesmo enfrentando um juiz corrupto, que não temia a Deus nem respeitava os homens, não desistia. Dia após dia, ela voltava com o mesmo pedido, faz-me justiça. A atitude dessa viúva não era apenas persistente, mas também corajosa. Ela sabia que o juiz não se importava com os seus problemas, mas não permitiu que isso a impedisse.
Sua insistência constante finalmente desgastou o juiz, que decidiu ajudá-la, não por senso de justiça, mas por conveniência. Agora, pense no contraste que Jesus apresenta. Se um juiz injusto e corrupto pode ceder diante da insistência, quanto mais Deus, que é justo, amoroso e perfeito, responderá ao clamor de seus filhos. Mas aqui está o ponto desafiador. Jesus encerra essa parábola com uma pergunta que nos atinge diretamente. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É um chamado à reflexão. Seremos capazes de manter nossa fé viva, nossa oração constante, mesmo quando parece que Deus não responde ou que a injustiça prevalece? Às vezes, a espera nos desgasta. Nos perguntamos por que Deus não intervém imediatamente, especialmente quando a situação parece desesperadora. Mas o que essa parábola nos ensina é que a fé verdadeira não se mede pelas respostas imediatas que recebemos, mas pela nossa capacidade de confiar no caráter de Deus, mesmo em meio ao silêncio. Ele não é como o juiz injusto. Não precisamos implorar para que ele nos ouça. No entanto, nossa persistência na oração não apenas move o coração de Deus, mas também transforma o nosso. Cada momento de espera nos molda, nos fortalece e nos prepara para receber sua resposta no tempo perfeito. A viúva nos ensina a não desistir, mesmo quando as circunstâncias parecem imutáveis. Quantas vezes já oramos por algo e, ao não ver resultados imediatos, simplesmente desistimos? Talvez pensamos: Deus não está me ouvindo, ou isso nunca vai mudar. Mas Jesus nos diz que nossa oração persistente não é em vão. Mesmo quando não vemos movimento no visível, Deus está trabalhando no invisível. Seu aparente silêncio não é indiferença, é um tempo de formação. Nesses momentos, Ele está forjando em nós uma fé que pode resistir às tempestades mais fortes. A pergunta de Jesus sobre se encontrará fé na terra quando retornar é um desafio direto à nossa perseverança. Em um mundo onde tantas coisas competem pela nossa atenção, onde a injustiça parece ganhar espaço e onde o silêncio de Deus pode ser mal interpretado como ausência, seremos capazes de permanecer firmes? A fé que Jesus procura não é uma fé frágil que desiste diante da primeira adversidade. É uma fé que se apega à promessa de que Deus é justo, que Ele ouve e que seu plano sempre é melhor. Mesmo quando não conseguimos enxergar isso agora. A espera não é fácil, mas não é em vão. Cada momento que passamos orando, confiando e esperando em Deus nos prepara para algo maior. A viúva recebeu justiça de um juiz que não se importava com ela, simplesmente porque não desistiu. Mas nós não estamos lidando com um juiz corrupto. Estamos clamando ao Deus do universo, que nos ama profundamente, que nos chama de filhos e que nunca está longe do nosso clamor. Seu tempo pode não ser o nosso, mas sua resposta sempre será melhor do que imaginamos. Hoje, eu te encorajo a não desistir. Se há algo pelo qual você tem orado, uma situação que parece sem solução, continue se apresentando diante de Deus. Não como alguém que tenta convencer um juiz indiferente, mas como um filho que confia no Pai. Ele não apenas ouve suas palavras, ele vê o seu coração. E cada oração, cada clamor, cada lágrima tem um propósito no plano dele. Então, quando Jesus voltar, que ele nos encontre orando, confiando e acreditando, com uma fé que não cede, que não desiste. Porque essa é a fé que move montanhas, a fé que sustenta e a fé que demonstra que sabemos quem Deus é, mesmo quando não entendemos seu tempo. E no final, veremos que tudo valeu a pena, porque nosso Deus sempre cumpre suas promessas. Ao longo dessas 16 sessões, exploramos vivências e ensinamentos inspirados em diferentes passagens da Bíblia, mostrando-nos o poder inabalável da fé na pessoa de Jesus. Desde a humildade do centurião, que surpreendeu o próprio mestre, até a ousadia de Pedro ao caminhar sobre as águas, cada história nos lembra que a fé sincera
pode nos levar a ver milagres inimagináveis e a experimentar uma transformação integral do corpo, da alma e do coração. Em cada experiência relatada, o pai desesperado, a mulher enferma, o jovem rico, a viúva persistente, há um denominador comum: a escolha de acreditar às vezes contra toda a lógica humana, às vezes em meio à dúvida, mas sempre sustentados pela certeza de que Deus é maior que nossas limitações. Hoje, convido você a levar esses ensinamentos além das páginas deste roteiro, aplicando-os a cada aspecto da sua vida. Que sua fé, por menor que pareça, seja a centelha que acenda os planos de Deus em seu caminho e permita que você descubra que nas mãos do Senhor nada é impossível. Compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam de um lembrete de esperança e continue crescendo a cada dia na fé que transforma e dá vida. Que Deus te abençoe. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.